Olá, seja bem-vindo ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. É uma alegria poder retornar à sua casa e hoje com um convidado muito especial, um amigo, pastor Valdemar Silva, da 47 IEQ, da Igreja Quadrangular. Valdemar, seja bem-vindo, é uma alegria receber aqui você no nosso programa. Olá, Flávio, obrigado, é um prazer e uma honra estar com vocês, um convite tão gostoso, poder participar de um programa tão especial que atende, eu acredito que todo o estado do Paraná, né? Isso. O programa do Núcleo de Comunhão Pastoral, embora seja de Curitiba, né? Mas estamos falando com todo o Paraná. É uma honra estar com você aqui, é um prazer. Valdemar, a gente tem conversado nas nossas entrevistas e com várias outras pessoas, e o que eu gosto muito é de conhecer a história. Eu sei que você é um empresário, você, além de servir no ministério, você tem a sua vida empresarial, e eu queria saber um pouco quem é o Valdemar. Conta um pouquinho da sua história, né? Fala um pouquinho quem é você, o seu resgate, a sua experiência com Cristo. Como que foi isso? Legal, Flávio, né? Quando nós tocamos esse assunto, né, é muito interessante. As pessoas olham e veem a nossa vida, o pastor Valdemar, né? E hoje, no auge aí dos meus 45 anos de idade, né, eu diria assim que, às vezes, quando nós narramos o nosso breve testemunho, parece que nós já temos 120 anos, né? Mas, na verdade, eu até gosto muito de tratar em uma palavra que vem ao meu coração, inclusive pensando nesse momento que estaríamos conversando com você que está nos assistindo aí na sua casa, né, pastores queridos, irmãos queridos do estado do Paraná. E na minha vida se cumpriu uma palavra que está no Evangelho de Mateus 16, do 26 ao 28, que diz assim: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir da glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns que há, nos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E eu tomei posse, na verdade, dessa palavra. Porque a história de um homem, eu acredito que ela começa, nós que caminhamos dentro desse ministério, eu tive uma mãe, pastor Flávio, uma mãe que foi uma intercessora pela minha vida, né? Nós somos oriundos de uma família católica, apostólica, romana, uma família tradicional, mas houve um dia, um momento das nossas vidas em que Deus moveu do seu sobrenatural e atraiu a minha mãe para este evangelho. Né? Eu costumo brincar com os amigos, muitas vezes eu estou ligado, como o pastor Flávio falou, ainda na área do empreendedorismo, eu trabalho com uma pequena empresa dentro do mercado de consultoria hoje, e as pessoas às vezes confundem: poxa, mas você é evangélico? E eu costumo brincar, pastor Flávio, eu digo: não, eu sou um católico apostólico, eu só deixei de ser romano. Né? Por quê? Porque eu tenho muita gratidão ao cristianismo recebido dentro da minha casa, Verdade. Independente de ter sido romano. Porque ali deu uma base de origem a esse cristianismo que hoje eu posso viver. Mas coube na vida da minha mãe, num determinado momento da caminhada dela encontrar este evangelho verdadeiro. Né? Ela, aquela devota de Maria, convicta, ela alcançou uma cura milagrosa na família, mas milagrosa através de um pastor abençoadíssimo na época, pastor Fioravante, um pastor que também pertence à igreja do Evangelho Quadrangular, um homem que foi curado de lepra, e ali foi levado a minha mãe e minha tia até esse lugar, e este homem falou da verdade da palavra, e houve uma cura milagrosa. Aquilo impactou o coração da minha mãe. Essa questão aí, ela que veio então para o Evangelho primeiro, a sua mãe foi a que veio primeiro da família, e depois vieram os outros. Isso mesmo, primeiro veio a minha mãe, né? Hoje já está com o Senhor, né? Partiu com o Senhor de uma forma assim
tremenda, um testemunho que levaríamos aqui mais meia hora para conversar, e ela ela já partiu com o Senhor, mas ela semeou na nossa vida. Aos 13 anos de idade, então nós, de uma família tradicional, católica, passamos a caminhar numa igreja pentecostal que fica ali no bairro da Vila Guilhermina, Vila Fani, que é a 25ª igreja do Evangelho Quadrangular. Me lembro muito bem, um pastor também que já está com o senhor, chamado pastor Nader, um judeu convertido, né? Absurdamente um homem de Deus, e ali nós começamos a caminhar. Mas como toda a caminhada, na sua juventude, aos 13 anos de idade, aquilo moveu meu coração, eu tive um encontro com Deus, mas a influência das amizades, 13 para 14 anos, começaram a acontecer, 15 anos de idade, pastor Flávio, eu me afastei do Evangelho, né? Infelizmente, hoje, como pastor de jovens, que sou eu e minha esposa, hoje eu percebo assim a luta que nessa faixa etária, os adolescentes e essa caminhada para a juventude eles passam. E me afastei ali com 15 para 16 anos de idade, mas a minha mãe permaneceu em oração. E ali eu comecei a minha caminhada, na verdade, fora do Evangelho, mas com uma marca da promessa registrada no meu coração, né? Você falou, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre um resgate. Você tem uma história muito interessante, a qual eu conheço, e quero pedir que você conte para que os nossos telespectadores conheçam também, que é a história de um garimpo. Cara, você foi garimpeiro. Conta essa história. Como é que é isso? É bem interessante, né? Quando eu começo a testemunhar assim a vida, quando eu disse no início dessa entrevista assim que narrando a nossa história, parece que nós já temos 120 anos. Mas quando você tem uma vida muito intensa, né? E eu fui um cara, porque eu li esse texto do Evangelho de Mateus, né? Do que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, porque é exatamente esse caminho que eu estava tomando, né? Eu optei aos 16 anos de me afastar, comecei a observar que a minha vida dentro da igreja, eu estava, eu queria mais, eu queria dinheiro, e nós somos de uma família de uma origem muito humilde, muito simples, né? E eu sou daquela época que você bem sabe, eu sou daquela gestão que se ganhava um quichute, e aquele quichute tinha que durar 60 dias, e você vendo a economia crescer, os amigos ao redor do teu bairro conquistando coisas, e você começa a entrar no teu coração um desejo errado por querer conquistar as coisas, né? E ali eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 13 anos de idade eu já trabalhava, e começou a abrir esse mercado de querer, não, eu preciso ganhar dinheiro. Eu tinha um propósito no meu coração, pastor Flávio, que aos 40 anos de idade eu não trabalharia mais, eu já estaria rico, né? E foi quando, aos 17 anos de idade, eu fui convidado a conhecer essa área de mineração. Um amigo da família, por sinal, né, irmão de um cunhado meu, já atuava no garimpo, né, e me convidou a conhecer. Eu, na época, trabalhava como vendedor de uma loja, e eu percebi o seguinte: poxa, ali eu vou poder ficar rico, né? Quantos anos você tinha nessa época? 17 anos de idade, quando eu... E o garimpo era onde? Nós passamos por algumas regiões, né? Eu comecei trabalhando como mergulhador, né, no estado do Rio de Janeiro, né? Entrei em Resende, mais ali divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro, né? Trabalhamos ali num garimpo de Pitangui, isso que a gente chama de garimpo de balsa, né? Onde você mergulha e fica 4 horas embaixo da água, e depois sobe e você faz uma troca, né? 4 horas, uma média de 4 a 5 horas cada mergulhador, fechando ali, contemplando umas 20 horas de trabalho, para depois fazer a fase que nós chamamos de despescar, que é para ver o que foi capturado embaixo daquele rio. E comecei ali pelo garimpo de mergulho, e depois fui para Rondônia, Porto Velho, né, onde eu tive a maior parte da minha gestão dentro da mineração lá, trabalhando com um sistema de dragas, né? O meu cunhado lá já atuava nessa região, e ali nós acabamos entrando com a linha de dragas em Porto Velho, Rondônia. Diga uma coisa, essa coisa do garimpo com a sua experiência
com Deus. Nessa época, então, era a época onde você se desviou, onde você teve a experiência e depois saiu e foi buscar ganhar a vida. E o que te trouxe de volta, né? Como é que foi esse resgate? É muito interessante, né, a gente poder tocar nesse assunto, pastor Flávio, porque quando nós estávamos lá no garimpo, né, e de fato a minha vida era voltada ao dinheiro, né? Eu queria ganhar dinheiro. E como você já é sabido por todos que nos assistem e conhecem um pouco dessa história a respeito de mineração, garimpos, e há pouco tempo a Globo trouxe uma matéria bastante interessante aí para conhecimento de todos a respeito de mineração. Lógico, ali eles trabalham no extremo, né? Mas não é muito distante do que vocês viram lá naquele lugar. Uhum. Quando eu falo que a intercessão de uma mãe e de um pai por um filho, a Bíblia diz que a oração do justo tem muito em seu efeito. Eu digo assim que ela se cumpriu na minha vida, né? Porque era sabido por todos, inclusive meu cunhado falava para os meus pais que o meu retorno para Curitiba seria num caixão. Porque lá dentro do garimpo, pastor Flávio, a realidade era muito difícil, né? Eu fui acometido de uma média de umas 12 a 13 malárias, né? Com recaídas, aí eu diria que eu tive umas 17, 18 malárias. No garimpo eu andava armado, no garimpo eu conheci coisas que não prestavam, né? No garimpo eu me tornei usuário de melado, que era uma mistura de maconha com um insumo da cocaína. No garimpo eu conheci a droga, porque o garimpo que nós trabalhávamos era na divisa do Brasil e da Bolívia, e eu tinha acesso ao brilho, que eles chamam, que é a cocaína, com muita facilidade. E dentro daquela gestão toda, tudo que você imagina, que você pode imaginar a respeito de forma que o inimigo das nossas almas pode usar uma pessoa, eu fui usado, né? Então, nós virávamos à noite, muitas vezes, nas currutelas, que eram conhecidas lá no garimpo, tomávamos 1 litro de uísque, 2 litros de uma sentada com os garimpeiros, aí saíamos embriagados, aí usava droga, aí entrava a prostituição. Então, quando eu olho tudo isso que nós passamos, essa gestão lá em Porto Velho, Rondônia, eu digo assim para os senhores que nos assistem, para as senhoras que nos assistem, para as famílias que nos veem, eu narro hoje o testemunho da dificuldade que eu tive lá, mas eu gosto também de falar muito mais do que foi a intercessão de uma mãe que ora. Porque aquilo que era projetado pelo inimigo de acabar com a minha vida, ela não iria acontecer, porque lá aos 13 anos eu recebi a marca da promessa. Então você já vai falar sobre isso. Nós vamos para um pequeno intervalo e já você vai saber qual foi o desenrolar dessa história. Ele também tem um testemunho muito interessante no casamento. Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, estamos de volta com o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral e antes de voltar nesse papo gostoso aqui com o pastor Valdemar, eu quero convidar você, pastor, que está em Curitiba ou na região metropolitana, para participar dos nossos cafés da manhã, os nossos encontros mensais. São toda primeira terça de cada mês. É toda primeira terça de cada mês e você é o nosso convidado. Vai aparecer o site do Núcleo aí, onde você pode pegar maiores informações. Valdemar, voltando para o nosso papo aqui, você terminou o último bloco falando da sua experiência no garimpo, e aí agora eu quero saber como é que foi esse retorno, esse resgate, o que aconteceu? Aconteceu, Flavinho, aquilo que de fato já era planejado por Deus, né? O garimpo, em 1992, nós entramos numa concordata de falência, né? Depois de passar vários anos com muito resultado financeiro, né? O meu cunhado tendo bons resultados na mineração, e como eu era um peão dele, eu tinha meu percentual, né? Mas não tínhamos mais a extração do ouro da mesma forma que a gente estava tendo nos demais anos que a gente começou.
e automaticamente nos obrigou a voltar para o estado do Paraná, voltar para a sua cidade natal, que era Curitiba, e naquele ano de 92 nós retornamos a Curitiba, e aí me sobrou uma quirera, né, do que eles chamam, né, do resultado do garimpo, e através daquele resultado eu comprei alguns carros em Santos e comecei a comprar, montamos uma loja de carro aqui, o meu cunhado montou a loja chamada Prata Car e começamos a vender carro, compra e venda de automóvel, né? Mas é tão interessante que existe algo que fala-se muito lá em cima, no norte do Brasil, que o dinheiro do ouro é um dinheiro meio amaldiçoado, né? E, de fato, eu poucos conheço aqueles que conseguiram ter um resultado. Porque, por incrível que pareça, pastor Flávio, da mesma forma que eu ganhei dinheiro lá, eu perdi. E quando nós recomeçamos aqui com a loja de carro, o meu cunhado ali chegou a ter 42 carros dentro do pátio, e eu, no meu percentual, cheguei a ter, em sociedade com alguns amigos que ali estavam comigo, uns 3 carrinhos e tal, né? E para começar a rodar o meu negócio e tal. Mas, infelizmente, eu perdi tudo, tudo. E eu fiquei na lama, tendo que recomeçar a minha vida novamente. E nesse meio intermédio, como nós estivemos lá em Rondônia, algum contato político, trabalhamos lá como assessor da primeira-dama do Estado, lá, dona Hélia Pena, na época, e eu acabei ganhando uma experiência na área de comunicação, uma bagagem na área de fazer eventos, e aqui em Curitiba montamos uma empresa chamada Elite Company, a qual começamos a fazer eventos, né, de assessoria a grandes eventos, né, trabalhar dando assessoria para os shows daquela banda do mundo secular, Jota Quest, Zezé de Camargo, Amit Fest, com toda a parte de transporte e segurança desses artistas, né? E eu tinha uma certa experiência, fazia apresentação de palco, né? No palco era conhecido como JR, né? Fiz algumas feiras agropecuárias e nessa brincadeira, né? Numa dos eventos que fazíamos a Meet Fest em Ponta Grossa, tive o privilégio de conhecer num evento que nós estávamos promovendo aqui num bar dentro de Curitiba, que hoje é um deputado, meu amigo Nelly Prevot, né? Ele tinha um bar chamado Banana Brasil. E numa terça-feira, véspera de finados, nós tínhamos a Meet Fest e no outro dia o evento da Xuxa, lá em Ponta Grossa. E eu estou nesse local e conheci uma moça muito linda, um sorriso maravilhoso que me encantou e de repente aquela moça sorriu para mim, eu sorri, começamos a conversar e nem bem eu sabia que aquela moça que eu estava conhecendo naquele ano seria a mulher que me levaria novamente para o Evangelho. Olha só. E o interessante, pastor Flávio, que eu dizia para minha mãe quando voltava para Curitiba, que eu nunca casaria com uma mulher crente. Mas nunca. E toda namorada que eu levava na minha casa, eu falava, mãe, a senhora não fale dessa história de crente, porque, olha, eu não quero saber desse papo. Né? Eu tinha aversão a essa história do Evangelho. Né? Infelizmente, dominado pelas potestades malignas, né? Você não quer ouvir isso. E Deus, de uma forma perfeita, de uma forma maravilhosa, Ele vai lá e me coloca uma moça, né? De uma família católica espírita, né? Me levou, inclusive, algumas ocasiões para tomar passe, que eles falam, né? Num centro espírita de Mesa Branca, do Dr. Leocádio, acho que era esse o nome, e ali eu comecei a caminhar com ela, né? Ela era envolvida com aquela religião na época, e eu nem bem sabia que essa mulher ia ser usada para me tirar dessa lama toda, desse engodo que eu estava entrando. E foi dessa forma, Flávio, que de repente eu eu parei de trabalhar com a casa com a noite, parei de trabalhar com os eventos de shows e fui convidado a trabalhar de representante de uma companhia italiana chamada Generale, lá em Florianópolis. E enquanto eu estava gerenciando essa corretora lá em Florianópolis, a minha atual namorada, né, aquela menina de uma família católica espírita, ela recebe o convite para ir numa igreja evangélica, na terceira igreja do Evangelho Quadrangular, onde ela olhou aquela palavra no dia e perguntou para sua amiga e disse assim, para receber esse Jesus aí que vocês estão falando, eu pago quanto? Olha aí. E aí a moça, não, você não paga nada, mas eu quero esse Jesus, é isso que eu quero. E a minha, na época, namorada se converte verdadeiramente, desce as águas do batismo depois de 3 meses e teve um encontro com Deus genuíno.
E aí o escritório acaba fechando em Florianópolis e, mais uma vez, o seu amigo Valdemar volta a Curitiba numa situação muito difícil e ela me convida a estar nesta igreja numa ocasião e ali eu tive um reencontro com Deus extraordinário, do profeta fechar os seus olhos e falar: eis que te digo, você que está aí com essa camisa amarela, no meio de 1000 pessoas, pastor Flávio, sem conhecer a minha vida, ele narra a minha vida, dizendo que tinha me livrado da morte, que tinha me trazido, me trouxe novamente ao encontro dele, e ali eu percebi que Deus é muito mais real do que a própria palavra diz. E assim foi o meu retorno para o Evangelho, foi assim o meu retorno, na verdade, de encontro com a minha vida do plano original, né? O plano original que Deus tinha para a minha vida era isso, né? E aí eu percebi que esse plano original ele se cumpriu na minha vida de uma forma plena. E como você acabou comentando também a respeito da minha esposa, nos casamos na igreja, né? E eu falava para minha mãe, né, que eu nunca ia ser um crente. E eu quero dividir com vocês essa palavra que o salmista Davi fala e que para mim ele é um manual dos nossos lares, quando ele diz no Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda dos seus caminhos, do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, tudo irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera e teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis abençoado o homem que teme ao Senhor, e o Senhor os abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. E eu vi se cumprir este salmo na minha vida, pastor Flávio. Que bênção. Na realidade, você tem uma história ampla de família. Numa outra oportunidade, eu quero te chamar aqui, talvez junto com a Isabela, poxa, né? Será um prazer. Para vocês contarem a história de vocês, porque começou uma história bonita nesse dia onde ela aceitou o convite para caminhar com Jesus e você retornou. Só que, como eu conheço a história, eu sei que os desafios vieram e é uma história muito interessante, queridos. Nós vamos trazê-los numa outra oportunidade, mas nós já estamos próximos do final do nosso programa, infelizmente, e eu gostaria que agora você comentasse sobre um novo desafio. Você está aí no ramo empresarial, empreendendo junto com a sua empresa, e você tem um desafio agora que está sendo lançado por um amigo seu, e eu gostaria que você falasse em poucas palavras, aí, em um breve tempo, sobre o corajosamente ético. O que é isso? Legal, Flávio, bacana. Até antes de entrar nesse tema, encerrando aqui o bloco desse programa, né, Flávio, eu quero dizer assim que tudo que Deus planeja para as nossas vidas, ele vai cumprir, né? Hoje eu e minha esposa servimos o ministério da 47 EQ, conforme você citou. Quero mandar um abraço aqui para os meus pastores, pastor Joel e pastora Tânia, que são queridos pastores que nos amam, que nos cuidam, e nós temos uma visão nesse ministério, Flávio, que é a visão do ministério da pastora Tânia, resgatar as famílias e alcançar a sua geração com a missão integral. E hoje eu percebo o plano de Deus se cumprido na minha vida, da vida da minha esposa, através dessa visão que é família. Mas que numa próxima oportunidade, com certeza, nós estaremos aqui compartilhando com vocês e será um prazer, Flávio. Falar do corajosamente ético. O que é o corajosamente ético, né? Eu estou numa nova etapa, como o pastor Flávio falou, né? Eu não sou um pastor integral ainda do ministério, né? Quando Deus assim nos chamar, também nós estaremos à disposição do reino. Exercemos a nossa função, temos uma empresa chamada Global Brokers. Quero mandar um abraço para o meu querido Paulo Bartolo e o Sérgio Cruchels, que são os meus sócios. E nós, através desta empresa da Global Brokers, uma empresa de corretora de seguros e consultoria, nós nos aliançamos com uma empresa de grande porte de Curitiba chamada Cargolift,
E o proprietário desta empresa, Cargolift, a qual nós somos representantes comerciais dele, ele é um homem de Deus, um empresário idôneo, correto, e ele levantou uma bandeira, né? Ele esteve na África do Sul, esse projeto Corajosamente Ético aqui, ele é um projeto que foi fundado por um empresário, dono de uma empreiteira chamado Grand Power, da Power Empreiteiras, lá na África do Sul, e eles levantaram uma bandeira que você pode ser, sim, um empresário e pode ser ético. E nós estaremos lançando oficialmente o projeto Corajosamente Ético, agora na Marcha para Jesus, através do convite do Comep, né, na pessoa do Bispo Serino e de toda a sua equipe, a qual o pastor Flávio faz parte, através do núcleo de comunhão pastoral que você preside, e nós estaremos nas ruas nesse dia 16 de maio com um caminhão um pouco diferente dos demais caminhões que ali estarão nessa movimentação. O nosso caminhão, a bandeira do caminhão está lá bem claro, corajosamente ético, despertando a classe empresarial que nós podemos ser empresários desse país e levantar uma bandeira de ética. Você quer mostrar o folder um pouquinho mais ali? Bem claro que nós cremos que Jesus pode mudar a corrupção. Ele pode transformar. Tem uma frase aí, queria que você mostrasse para o pessoal ali na câmera. Faça o que é certo e faça agora. Essa é o slogan aí esse é um dos slogans, né, do Corajosamente Ético. Que o seu Maxo, né, o proprietário da Cargolift, né, nosso parceiro comercial hoje na Global, ele carrega isso, né, ele preside essa bandeira, mas eu quero convidar você, pastor, a divulgar no seu ministério esse projeto. Dizer para empresários da sua igreja que nós estamos levantando essa bandeira junto com tudo que está acontecendo no Brasil, com toda essa movimentação, o projeto da Operação Lava Jato, e nós vamos lutar sim pelo nosso país e acreditamos que isso pode dar certo, pastor Flávio. Valdemar, muito obrigado, nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer também à Universidade, à Faculdade Interbras, que nos recebeu aqui nos estúdios deles. Um grande abraço para toda a equipe de filmagem, a equipe de edição. Eu quero agradecer, pastor, e a todos vocês, né, que nos permitiram entrar na sua casa, estar com vocês nessa oportunidade. Na próxima semana nós voltamos com mais uma entrevista e eu quero abençoar você, que você seja realmente muito abençoado. Deus te abençoe, forte abraço, até a próxima.